começar a nossa próxima mesa, que vai ser sobre poesia e Auschwitz, poesia e tradução. E temos aqui dois convidados, Dirceu Villa e Moacir Amante. Só um segundinho. Ok. Dirceu Villa, vamos começar por você. Poeta, autor, e tradutor. Autor de 6 livros e como tradutor traduziu O Anarquista e Outros Contos, de Joseph Conrad, Lustra, de Ezra Pound, Famosa na Sua Cabeça, de Mirae Byrne, O Chamado de Cthulhu, de Lovecraft, e Cocteau. Tem doutorado sobre Renascimento Italiano em inglês na USP, com estágio em Londres, e pós-doutorado em literatura brasileira. Foi convidado para os festivais de poesia de Berlim, na Alemanha, Granada, na Nicarágua, Siena, na Itália, além de uma residência de tradução em Norwich e Londres. Foi professor da Unifesp e, há 8 anos, é professor da oficina de tradução de poesia da Casa Guilherme de Almeida, Centro de Estudos de Tradução Literária, em São Paulo. Então, vou deixar a palavra ao Dirceu. Ok. Alô, vocês me ouvem? Sim. Muito bem. Eu devia estar, na verdade, só como uma pessoa fazendo uma mediação, mas o nosso querido Maurício não pôde estar. Espera aí um momentinho só que eu estou... Um momentinho só. O Maurício não pôde estar conosco, então eu vou falar para vocês sobre a poesia do nosso querido Primo Levi, mas eu farei isso, na verdade, com um partitivo. Eu escolhi alguns poemas, a gente vai ver alguns poemas dele, né, que tem a ver com aspectos específicos do que eu vou dizer para vocês. Eu escrevi um pequeno texto, né, como o Maurício não pôde estar, então eu achei que seria interessante abordar algumas questões, né, e depois remeter diretamente aos poemas traduzidos pelo Maurício. Aliás, também a edição dos 1000 Sóis, do Maurício Santana Dias, traduzindo Primo Levi, também está com desconto. Então, se vocês quiserem adquiri-lo, né, o evento também facilitou o desconto aí para quem estiver interessado, interessada nos poemas. O que eu tenho para dizer sobre o Primo Levi se chama... Acho que temos um microfone aberto aí. Não sei onde que é. Nós temos um microfone. Eu tenho para dizer para vocês, tem o seguinte nome, Primo Levi contra a indústria da morte. Né? Eu escrevi assim, Primo Levi é uma consciência permanentemente disponível para nós. Não apenas por ser sobrevivente de Auschwitz, o que já estaria muito longe de ser pouco, mas também porque, sobrevivendo, escreveu uma obra múltipla na qual se ressalta a capacidade singular de surpreender, naquele também singular horror, um denominador comum da violência que se chamou totalitarismo, fascismo, nazismo, mas que, também por causa da obra de Levi, sabemos que não está circunscrita a esses nomes historicamente determinados. Disse Primo Levi que o horror do nazismo e as obras que tentaram descrevê-lo haviam aberto alguns olhos, mas que não haviam aberto olhos o bastante. Creio que nosso próprio tempo exemplifica a observação daquele homem sagaz. Frequentemente dizemos que a história existe para nos ensinar a não repeti-la. Eu gostaria que fosse assim. Tenho vivido os últimos 8 anos com a sensação repugnante de presenciar o mundo
mergulhando de novo em um pesadelo, para alguns de nós, demasiado familiar. E o que me confirma o caminho sombrio nem é que as máquinas da morte tenham novamente ganho as multidões que não reconhecem o fascismo, sequer se tiver o nome estampado na testa. O que me confirma o caminho sombrio é que muitos daqueles que lutam ou dizem lutar contra o horror abraçam facilmente as mesmas armas de morte e exclusão contra seus inimigos odiados. A indústria da morte não está apenas onde é óbvia. Ela se encontra mais perversa onde ninguém a espera. E é lá que encontra o seu maior triunfo, convertendo inadvertidamente quem se empenharia em derrotá-la. Não será derrotada duplicando seu ódio, empunhando suas armas. Será derrotada com princípios que valham intactos para quem se considere o dissidente, o inimigo. Me aterroriza o fato de que a máquina, hoje pior, a máquina das comunicações, tenha se tornado uma hipnose coletiva não só de desinformação, falta de transparência e palavras de ordem apontando a ilusão de inimigo contra inimigo, mas que também estabeleça consensos de exclusão de quem quer que discorde do consenso, certo ou errado. Calar vozes é suprimir parte da experiência. Mas a experiência não desaparece por esse decreto mágico. Ao contrário, ela se adensa numa escuridão que depois se torna incontrolável, a ponto do tonel de ódio derramar seu líquido fétido naqueles que gostariam de vencer o horror. Levi fala disso. Assim, trouxe para esse nosso encontro importante alguns poemas que, por muita sorte, nós temos traduzidos pelo ótimo Maurício Santana Dias no volume 1000 Sóis, da editora Todavia. Maurício não pôde comparecer, infelizmente, por questões pessoais, e eu tive a honra e a enorme responsabilidade não de falar em seu lugar, o que não poderia e nem me atreveria a fazer, mas de celebrar sua tradução dos preciosos poemas de Primo Levi, escolhendo alguns para partilhar com vocês. Quando dizemos que Levi é múltiplo, seus poemas o provam. Se o conhecemos mais como a filosófica e eloquente testemunha histórica de um dos mais deprimentes episódios da humanidade em sua prosa inteligente, direta e persuasiva, podemos também lê-lo como excelente poeta, por vezes pertencente a uma tradição que teria vozes como as de Ossip Mandelstam, Konstantinos Kavafis e Zbigniew Herbert, vozes claramente modernas, irônicas, educadas, mas que trazem um lastro significativo da experiência antiga, que alguns chamam clássica. E é com essa voz feita de coisas que seu discurso em prosa dá vez, agora em verso sintético, ao desenho de um caso exemplar, de uma meditação sem solenidade, ou mesmo de uma metáfora colhida viva na experiência, que Levi nos educa, nos deleita e nos comove. Então, isso era o que eu tinha escrito inicialmente. Eu escolhi alguns poemas, até eu acho que, de certo modo, a escolha também espelha algumas coisas, naturalmente, que foram ditas nesse nosso encontro até agora. Né? Eu me lembro particularmente quando o Emmanuel citou também o caso de Hiroshima e Nagasaki. Né? O Levi estava atento para isso também. Né? Quer dizer, e eu lembro que é interessante, a gente vai ver o poema, mas é interessante a gente pensar que, por exemplo, na terceira temporada de Twin Peaks, o episódio 8, que o David Lynch dirigiu, mostra que, na verdade, a explosão da bomba atômica teria, então, criado, ele faz isso de uma maneira figurada, um novo horror no mundo. É quase como se uma nova espécie de mal passasse a existir. Né? E isso eu acho interessante a gente pensar, né? Porque se a Shoah é também uma nova espécie de mal que passou a existir no mundo, né? É aquilo como a gente também flagra o Primo Levi fazer, mostrando para nós também que nós precisamos, eu acredito, e acho que todos os nossos encontros aqui provaram substancialmente isso, precisamos extrapolar até o nosso desejo perfeitamente justo
de estabelecer a determinação histórica de determinados termos, né? Mas extrapolar isso para quando a gente começa a identificar processos semelhantes, né? E acho que os processos semelhantes, como eu tentei dizer no meu texto, são mais chocantes, eu diria, não naqueles de quem a gente já espera o horror, né? Para mim, me choca mais ainda quando eu percebo que, contaminados daquele horror, quem esteja, na verdade, lutando contra ele acaba, de certo modo, empunhando as mesmas armas, né? Ali eu acho que é onde nós flagramos o triunfo dessa indústria da morte, como eu chamei, né? Porque se uma das coisas que eu acho que nós percebemos contaminar, não apenas os discursos, mas as ações, é um processo antivida, né? Eu acho que isso é o que caracteriza não apenas, eu diria, pessoas em particular, mas períodos em que uma grande propaganda do medo, né, acaba incitando as pessoas a uma resposta que frequentemente é o ódio, né? Então, o único modo, penso eu, de contrabalançar esse peso nefando, e acredito que isso também seja, e se estou falando aqui isso para vocês, eu certamente acho que estou também fazendo isso precisamente porque a obra do Primo Levi existiu, né? Eu sou um poeta e sinto que a precedência dele é alguma coisa absolutamente necessária para fazer a gente entender coisas. Como também, se vocês forem ver, o Wilhelm Reich, né, quando ele faz aquela psicologia de massas do fascismo, e isso no calor da hora, né, em 33, estranhamente ele percebeu as coisas com uma velocidade espantosa, né? Então, eu acho que todas essas obras, de certo modo, são importantes, né? Isso a gente dizia das pessoas se educarem, né? Mais do que apenas a recordação, né? Porque a recordação pode se esfacelar, mas eu acho que uma educação poderia, de certo modo, dar alicerces talvez ainda mais fortes para um período, por exemplo, em que a memória das pessoas que sobreviveram estaria apenas, na verdade, agora no registro, né? Escrito, ou filmado, ou gravado de algum modo, né? Então, a gente sempre tem que pensar, e eu frequentemente me assombro pensando, a gente sempre tem de pensar, eu acredito, num momento onde quem testemunhou a coisa já não estará presente, né? A gente sente o peso, na verdade, que o esquecimento, por exemplo, da ditadura militar no Brasil, por gerações mais novas, né, trouxe, a gente viu o Eisner falando também, né, trouxe para nós como um presente de ovo de serpente, né? Então, eu acredito que essas coisas são todas muito importantes, são fundamentais, né? E nós pensamos nisso em grande parte porque Primo Levi também nos deu uma chave interpretativa para isso. Mas vamos ver os poemas, né? Eu separei alguns aqui para vocês, que eu acho que são belos mesmo, e quem não tiver o livro, esse é um livro, como tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Muito recomendável, eu diria. Deixa eu ver aqui. Vocês podem ver o poema, né? Aqui. Muito bem, eu vou começar com Para Adolf Eichmann, que foi aquele, na verdade, nazista da SS, que foi encontrado lá pelo Mossad na Argentina e levado, né? Existe até aquele filme recente, de 2018, de como se fez isso, né? Interceptá-lo ali, porque não tinha lei de extradição para levar o Eichmann para Israel, e ele foi o primeiro nazista julgado no tribunal israelense, né? Isso foi uma coisa também que teve um certo aspecto espetacular, né? E no calor da hora também, vejam que o poema vai se datar de 1960, né, que é quando é preso o Eichmann, o Primo Levi escreve. E eu acho um poema extraordinário. Vamos ver. Para Adolf Eichmann. Corre livre o vento por nossas planícies. Eterno pulsa um mar vivo em nossas praias. O homem semeia a terra lhe dá flores e frutos. Vive em ânsia e alegria, espera e teme, procria ternos filhos.
E você chegou, nosso precioso inimigo, você, criatura deserta, homem cercado de morte. O que saberá dizer agora diante de nossa assembleia? Jurará por um Deus? Mas que Deus? Saltará contente sobre o túmulo? Ou se lamentará como um homem operoso por fim se lamenta, a quem a vida foi breve para tão longa arte, da sua terrível arte incompleta, dos 13 milhões que ainda vivem? Ó filho da morte, não lhe desejamos a morte, que você viva tanto quanto ninguém nunca viveu, que viva insone 5 milhões de noites, e que toda noite lhe visite a dor de cada um que viu encerrar-se a porta que barrou o caminho de volta, o breu crescer em torno de si, o ar carregar-se de morte. Eu acho particularmente interessante notar que eu acho que a gente pode claramente fazer a hipótese de que o Primo Levi pode dizer isso, por exemplo, que a gente vê no último verso do ar carregar-se de morte, né? Porque ele sabe precisamente o que é isso, até por experiência, né? Mas eu acredito que nós mesmos, ainda quando não tivermos uma experiência tão extrema quanto a que ele viveu, podemos pressentir essas coisas no ar, né? Eu certamente tenho tido a sensação bastante terrível, né, de que o ar carrega-se de morte já faz algum tempo, né? Então, acredito também que essa não é uma sensação exclusiva minha, né? Muitos falaram, inclusive, numa pulsão de morte, né, de muitos desses novos mandatários que estão ocupando cargos no mundo todo, né? E é alguma coisa que tem, na minha opinião, sempre, né, origem numa propaganda do medo. Daí, para a gente também ilustrar aquilo que se dizia de Hiroshima e Nagasaki também, Levi escreveu esse poema que eu acho extraordinário, né? Porque ele causa uma identidade entre o desastre de Pompeia, né, obviamente causado por coisas naturais, e esse desastre humano-desumano, né, da bomba atômica. A menina de Pompeia. Já que a angústia de cada um é a nossa, ainda revivemos a sua, menina descarnada, que se estreitou, convulsa, à sua mãe, como se quisesse retornar a ela quando, ao meio-dia, o céu empreteceu. Em vão, pois o ar convertido em veneno infiltrou-se a buscá-las pelas janelas cerradas de sua casa tranquila, com paredes robustas, antes alegre por seu canto e seu tímido riso. Passaram-se os séculos, a cinza petrificou, aprisionando para sempre esses membros gentis. Assim você ficou entre nós, retorcido decalque de gesso, agonia sem fim, testemunha terrível de quanto importa aos deuses nossa orgulhosa semente. Mas nada entre nós permanece de sua irmã distante, da menina de Holanda murada entre 4 paredes, que ali mesmo escreveu sua infância sem futuro. Suas cinzas mudas se dispersaram no vento, sua vida breve encerrou-se num caderno gasto. Nada permanece da estudante de Hiroshima, sombra entranhada no muro pela luz de 1000 sóis, vítima sacrificada sobre o altar do medo. Poderosos da terra, donos de novos venenos, tristes guardiães secretos do trovão definitivo, já nos bastam em demasia as aflições dadas pelo céu. Antes de apertar o botão, parem e reflitam. E aqui também, né, a Anne Frank também comparece aí com o seu infortúnio, né, e a gente percebe, porque isso é uma coisa que eu acho que a poesia tem de interessante, por exemplo, o mecanismo da colagem, né? O mecanismo da colagem é alguma coisa extraordinária, porque ela, na verdade, faz com que, é quase como se fosse uma sedimentação, você pode entender a coisa até de um modo sincrônico, né? O tempo, de certo modo, é suspenso para você encontrar certas identidades atemporais, né? Então, eu acho que isso também é um negócio interessante a se notar, que é um mecanismo particular da poesia que pode, né, ser interessante.
Um outro, como eu dizia a vocês no meu texto, né, eu acho, e pode ser uma opinião talvez polêmica minha, né, eu certamente sei disso, mas eu acredito que não é calando as vozes, nem as dos seus inimigos, que você vai conseguir, digamos, um ambiente minimamente mais saudável. Eu acredito que as vozes, sejam quais forem, elas precisam ser ouvidas, né? E todo momento onde a gente preludia o uso de uma censura, ela virá morder-nos no calcanhar em algum momento, né? Então, eu acredito que, seja lá o que for que nós vamos extrair da nossa experiência humana coletiva e que é tão frágil e quebradiça, né, terá de ser por algum tipo de virtude da liberdade. Certamente não poderá ser de alguma coisa em que nós, seja quem for, né, decidindo que tem o patamar moral mais elevado, exclui a outra voz. E eu acredito que, de certo modo, o poema que eu vou ler agora tem algo disso, né? Ele repercute isso. Vozes. Vozes mudas desde sempre, ou de ontem, ou recém-extintas. Se apurar o ouvido, ainda vai notar seu eco. Vozes roucas de quem já não sabe falar. Vozes que falam e já não sabem dizer. Vozes que creem dizer, vozes que dizem e não se fazem entender. Coros e símbolos para contrabandear um sentido à mensagem que não tem sentido. Puro rumor para simular que o silêncio não é silêncio. A vous parle, companhe de gala. Digo a vocês, companheiros de farras, embriagados como eu de palavras. Palavras, espada, palavras, veneno. Palavras-chave, gazua. Palavras-sal, máscara e nepente. O lugar aonde vamos é silencioso ou surdo. É o limbo dos solitários e surdos. A última etapa deve percorrê-la surdo. A última etapa deve percorrê-la só. Esse trechinho em francês que aparece é do testamento do poeta francês ali do século XV, François Villon, né? E é um trecho particularmente onde ele, na verdade, está se endereçando a seus colegas de farra e faz um pequeno memento mori, um lembra-te da morte, né? E é interessante, na verdade, o quão a propósito o nosso querido Primo Levi também chama a voz. Ele era um excelente leitor de poesia, a gente não deve esquecer jamais isso. Não é o fato apenas dele ser claramente um ótimo poeta, mas era um leitor muito completo de poesia, eu diria, né? A gente percebe que as leituras dele são amplas e muito específicas por vezes, né, naquilo que ele escolhe. E isso aqui é algo que vem bem, eu diria, a propósito. Esse é de 81, vejam só vocês. E, por fim, eu vou ler para vocês este aqui que chama Dainos. E é estranho, né? A poesia, de certo modo, a gente falou também de vocações proféticas, né? Emmanuel lembrou aí as possíveis profecias saídas da pena ou dos lábios dos poetas, né? E eu acredito, na verdade, que todo mundo que olha de um ângulo um pouco enviesado para a realidade que a gente vive hoje, acaba descobrindo coisas que as outras pessoas não estão vendo, né? É um sofrimento, na verdade, porque todos nós queremos participar de algo que seja coletivamente visível e bom, né? Ou pelo menos esse é o desejo de muita gente. Mas nem sempre isso é possível. Eu acredito que quando não é possível, no caso, por exemplo, de poetas ou gente que tem uma voz minimamente profética, é por causa daquilo que o Giorgio Agamben certa vez disse, que para que você, e ele pensava também em exemplos de poetas, para que você seja contemporâneo, você nunca chega no horário marcado com aquele momento que é o seu próprio momento, né? Você sempre chega ou atrasado ou adiantado, de certo modo, né? Então, é um encontro que nunca se dá. E o que acontece é que essas pessoas são, obviamente, assombradas por essas visões, né? Sobretudo porque eu penso essas visões, tendencialmente, elas têm algo de Cassandra, né? Normalmente a gente vê coisas que a gente não gostaria de ver e a gente tem, às vezes, o sentido de dizer aquilo
porque tem que dizer, né? E eu acho que esse poema aqui, de certo modo, ele diz. E ele chama Dai-nos, né? Tem algo desse pedido quase religioso. Dai-nos alguma coisa para destruir, uma corola, um canto de silêncio, um amigo de fé, um magistrado, uma cabine telefônica, um jornalista, um renegado, um torcedor de outro time, um poste de luz, um bueiro, um banco. Dai-nos alguma coisa para rasgar. Um reboco, a Gioconda, um paralama, uma pedra tumular. Dai-nos alguma coisa para estuprar, uma menina tímida, um canteiro, nós mesmos. Não nos desprezeis, somos arautos e profetas. Dai-nos algo que queime, ofenda, corte, arrombe, suja, que nos faça sentir que existimos. Dai-nos um cacetete e um nagante. Dai-nos uma seringa ou uma Suzuki. Comiserai-vos de nós. Este aqui, de 84. Então, os poemas dele que eu trouxe, que foram esses 4 poemas, para a gente dar uma espiada, eu acho também, não apenas para a gente constatar a variedade, inclusive, da linguagem poética do Levi. Ele tem, por exemplo, poemas que não são tão determinadamente específicos sobre horrores, né? Assim como vocês já ouviram as observações anteriores de gente, por exemplo, como a Ana, que ressaltou aspectos da prosa do Primo Levi, o Aisling também, né? Prosa ficcional, inclusive, mostra-se um âmbito muito variado daquilo que é a exploração dele. E nesse caso dos poemas também, vocês vão pegar poemas no Mil Sóis, que é uma antologia, né, da obra dele, vocês vão pegar poemas que, às vezes, flagram uma pequena cena, né? É claro que essa cena tem camadas, né? Eu acho difícil que se escreva alguma coisa com um motivo pura e simplesmente superficial, né? Mas é interessante que é muito variado, né? Nesse caso, eu selecionei porque nós temos esse Dia da Memória aqui, e a memória é uma coisa, de fato, importante, e eu acredito que no caso pontual em que nós discutimos isso agora em janeiro de 2022, mais importante que nunca, né? Nós adentramos aí, pelo menos no Brasil, nós adentramos certamente um ano que tem muitos desenvolvimentos aí que nós vamos aguardar com uma certa ansiedade, mas que também, digamos, tem até um pouco de precedência, né? Eu sempre penso, quando eu olho para 2022 agora, as portas do ano que se abre, eu penso que 1822 foi um ano particular para o Brasil, 1922 também, e agora, né, nós temos mais um, assim, de 100 em 100 anos, nós temos uma coisa aí acontecendo. Então, é isso, é mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês, né? E qualquer coisa falamos mais aí quando vocês tiverem perguntas. Eu agradeço muito o convite, né, aqui para representar junto ali com os poemas do Primo Levi, a tradução do Maurício Santana, né, que foi realmente um presente para nós, né? Isso que eu queria partilhar com vocês. Obrigado. Muito obrigada, Dirceu, por essa apresentação, por essa leitura, né, e os comentários, como você traz isso, sim, para o nosso presente. Mas a gente vai conversar mais daqui a pouco. Agora vamos ouvir o Moacir Amâncio. Eu vou tentar de novo fazer aquele compartilhamento, né, de tela do Meet no Zoom. Vamos ver, nunca fiz. Vamos ver. Vocês estão ouvindo? Eu acho que eu preciso fazer o compartilhamento com o som. Só um momentinho. Vou fazer isso de novo. Ok, tá tudo certo? Ok. Sim. Sim? Vocês estão ouvindo? Bom. Posso? Sim, Moacir Amâncio, bem-vindo. Boa tarde. Eu vou apresentar o Moacir, só para a gente conhecer o nosso convidado. Temos aqui. Moacir Amâncio é professor titular de literatura hebraica da Universidade de São Paulo, autor de vários livros de poemas reunidos em Ata, da Record, na edição de 2007. Publicou
Matula, e trabalha em novos conjuntos de poemas, Câmara Escuro, programado para 2022 pela Edra. Também é autor de Dois Palhaços e Uma Alcachofra, e um estudo sobre a expressão artística na arquitetura e na literatura. Iona e o Andrógeno, também publicado pela Nankin e pela EDUSP, e um estudo sobre a poetisa israelense Iona Voller. Também tem publicado traduções de autores israelenses, sobretudo poetas como Roni Sommer, Iona Voller, Tal Nitzan, Yehuda Mihai e Amiror. No momento, trabalha com a poesia de dois autores que produziram sua obra na Europa, em hebraico, e são marcos do modernismo nesse idioma. Importante ressaltar que o professor Moacir é a nossa referência para a tradução do hebraico para a língua portuguesa, né? Então, estamos muito felizes e agradecidos por tê-lo aqui. Deixo a palavra a você. Boa tarde, muito obrigado. Uma dúvida. Qual foi o primeiro poema que o Dirceu leu agora? Aquele dedicado ao deixa eu ver. Que eu não pude acompanhar. Ouvi. Foi o poema para Eichmann. Assim, ele leu somente esse poema? Depois, porque o professor Moacir não conseguiu ouvir tudo, né? Então, por isso que... Não, depois ele leu outros poemas também, eu acho que leu os 4, mas começou por este aqui. Eu li também A Menina de Pompeia. É Isto um Homem já foi lido aí, não? Hoje? Não. O poema? Então, porque uma coincidência, que ela é significativa, o outro poema que eu havia escolhido é exatamente para Adolf Eichmann. Então, eu vou ler esse poema aqui, É Isto um Homem, para depois a gente realmente para nós. Aliás, ele está nos colocando no assunto, né? O próprio Primo Levi. É isto um homem? Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que, voltando à noite, encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isto é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazios os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isto aconteceu, eu lhes mando essas palavras, gravem em seus corações, estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar. Respeitem-nas a seus filhos, repitam-nas a seus filhos. Ou então, desmorone-se a sua casa, a doença os torna inválidos, os seus filhos virem o rosto para não vê-los. Isto um Homem é o título desse poema e é também uma narrativa fundamental na literatura sobre a Shoah, sobre o Holocausto, né? Que tem, para a qual o Primo Levi deu um tom muito especial que influenciou as gerações de escritores contemporâneos. É uma nota dominante na questão. É uma poesia e é uma literatura que fala por si e evita a retórica. Então, o jogo retórico não há. E é uma narrativa, ela é uma palavra maravilhosa italiana, que é sottovoce. É uma narrativa sottovoce. Ela é uma voz assim, uma subvoz que vai contando as coisas, porque não há ênfase, não é possível, há um distanciamento assim produzido, né? Que é a criação, na verdade, de uma grande personagem que é o narrador do Primo Levi. É o grande personagem do Primo Levi, não importa o que ele esteja falando, esse narrador que está também presente nos poemas.
E esse narrador é que coloca em cena a vítima e o algoz. Se nós observarmos, por exemplo, esses dois poemas aqui, É Isto um Homem e o poema para Adolfo Eichmann, nós vamos observar uma relação óbvia entre eles. E não há essa relação. De fato, não há. A relação que existe entre eles é uma relação de domínio, distante, burocrático, né? E o objetivo dessa situação, que é a produção da morte, industrialmente, burocraticamente. Então, é isto um homem, propõe aqui um paralelo com Adolf Eichmann. Isso que é o final está lá. É o seu prelúdio é o muçulmano, chamado muçulmano, Nizam, que é a pessoa destruída totalmente, física, moral, psicologicamente. Não fala, não reage, nada. Era próxima do nada e o nada vem com a morte, e que é o objetivo final desse processo produtivo, né, que nega a produção porque vai ao nada. É uma contradição que existe aí muito interessante para que seja examinada, pensada por nós que somos os leitores do Primo Levi e que somos pessoas que vivem numa época posterior a Shoah, e sob a sombra dessa mesma Shoah. É uma sombra que atinge toda a humanidade, ela não é assim, uma fantasia, né, inútil, perigosa, acreditar que a Shoah acabou, ou que a Shoah dirigia-se a um número específico, a um grupo específico de pessoas. Não, ela atinge um grupo específico de pessoas, atingiu, né? Agora, esse ferimento, esse resultado, diz respeito a toda a humanidade, não há como existir um ser humano sem que tenha isso na sua consciência. Pode ser um substrato da literatura de Primo Levi. E é uma região em que não se dá num circuito não circuito, tá? Onde a comunicação se perde, ela cessa. Existe, por exemplo, o homem não homem vítima do campo de extermínio. A fumaça que vai ao ar das câmaras de incineração. Então, e a pergunta que fica, é possível um diálogo? Não. Entre o algoz, isso já está dado de saída, não existe o diálogo. Os papéis são claros, eu sou o burocrata, faço isso, eu sou operário, e você é a matéria-prima do que será produzido aqui, que é a morte e a fumaça. É isso aí. É tão simples e terrível quanto isso. E não é fácil a gente lidar com essas coisas. Então, agora, quando é que pode haver um diálogo? Onde é que pode haver um diálogo? Entre esses, eu não vejo. Não há possibilidade, não há nada a se apresentar a respeito. O que há um diálogo, é possível diálogo entre as vítimas. Mas como elas vão se entender como vítimas? Um dia eu estava conversando com um senhor do bairro do Bom Retiro, em São Paulo, e ele falou numa pessoa. E aí eu reproduzi e falei assim, mas senhor, mas o senhor não... Dizem que ele fez tal coisa no campo e tal, não sei o que direito. Ele disse assim para mim, mas o que aconteceu no campo
sobre o que aconteceu no campo, nós não podemos comentar nem julgar nada. É uma situação muito específica. Então, em poucas palavras, ele me deu uma lição proveitosíssima, muito útil para toda a vida, nesse sentido. E que o que resta disso é a interrogação e essas questões que são propostas aqui, por exemplo, nesses dois poemas, o É Isto um Homem e o Adolf Eichmann. E agora, entre as vítimas, sim, nós temos lá momentos, aquele momento sublime em que a personagem do narrador, era o Primo Levi, sei lá, ou o alter ego dele, recita trechos da Divina Comédia no campo de concentração na fila. É um momento assim, é uma coisa estonteante. Chega a ser insuportável isso. É uma vertigem. É uma vertigem. Bom, então, é um momento assim, da cultura humana, que é a Divina Comédia, assim, máximo, fundamental. Né? Ele confrontado com uma obra-prima do horror, do aniquilamento, do nada. Esse momento Então, para que serve a cultura? Sabe? O que é a cultura? O que é isso? Diante daquela situação, sabe? No entanto, a linguagem a personagem da Primo Levi escolhe, ou ele tem, para se comunicar de uma forma que nós não temos muito, eu não tenho assim, adjetivos para isso, com a outra vítima do campo que está ali ao seu lado. Há uma. É o inatingível que está sendo colocado, porque não há esperança para nada, é uma coisa que a expectativa nem sei se é expectativa, é apenas um estar ali. E quando esta cena me lembra muito uma sequência de um livro chamado, eu escrevi sobre ele, que se chama Adão, Filho de Cão. É um romance do israelense Yoram Kaniuk, já falecido, e que ele é um pioneiro, né? Ele não esteve no campo de concentração, ele nasceu em Israel, e quando começaram a chegar as vítimas, sobreviventes, que iam lá para lá, então ele foi, naquele navio Êxodo famoso, ele se ofereceu como voluntário, ele era adolescente, para trabalhar no resgate das pessoas. E ele se tornou um escritor, e nesse romance, Adão, Filho de Cão, tem também um outro título em português, A Ressurreição de Adam Stein, que é um título da tradução inglesa. As duas traduções são muito boas. A tradução do inglês é muito boa e a tradução do hebraico, feita para a professora Nancy Rosenchan, é claro, é do original, não preciso falar muito, né? Isso já diz muita coisa. E há trechos que foram suprimidos por uma questão de edição, da edição estadunidense, mas que fazem parte da nova edição brasileira de Adão, Filho de Cão, que tem vários anos já. E, bom, pode ser encontrada ainda nas livrarias aí, sebos e tal. Um ponto assim, fundamental desse romance é a relação, veja bem, a personagem central é um palhaço judeu-alemão que foi prisioneiro no campo e aconteceu o seguinte, ele reconhece, ele é reconhecido pelo comandante do campo, porque esse comandante do campo, uma vez, estava disposto ao suicídio e foi assistir o espetáculo lá no circo do Adam Stein. E ele achou tão engraçado que desistiu do suicídio.
Então ele retribui essa, esse, esse ato involuntário do Adam, permitindo que ele sobreviva. De uma forma, sim, vamos dizer, ele tem de ser o cão, do, do- um dos cães do comandante, a dar de quatro, dividir comida com um pastor o, o comandante tinha, e, como era palhaço, fazer graças para as vítimas, que antes da execução, porque não gostava do clima e tal. Então, tinha música, como se sabe, mas ali era um palhaço fazendo graça. E ele chega a fazer graça para a mulher e para a filha. Enquanto uma outra filha desapareceu. Então, a vida dele é essa. Quando termina a guerra, ele descobre que tem uma filha viva em Israel. Ele vai para Israel e vai falar com o genro, e o genro o leva. O genro diz: Olha, te mostrando, está sua filha. E ele sabe da história e vamos ao cemitério. Sua filha está aí. Passa graças para ela agora. Nesse momento, ele se torna um cão novamente. E aí a vida dele é de hospício e tal, não tem. Ele tinha ficado rico depois com a indenização, então é uma situação muito complexa, muito contraditória. E lá, o, a, numa das interações, final das interações dele, aparece um menino sobrevivente da Shoah, que também é um cão, é um menino cão. E o Adão virou um cão, tá lá, de quatro, tal, não sei o quê. E ele se sente como um cão e ele vai. Então sim, ele assume novamente o comportamento de um cão e aí ele estabelece a relação com o menino. É este o grande ponto do romance. E a comunicação entre essas pessoas completamente destruídas se dá pela linguagem animal, pelo orgânico praticamente. Eu sempre penso nessa situação do Adam, filho de cão, do menino cão e do, da personagem de Primo Levi, ensinando a Divina Comédia para o outro prisioneiro. É um vertigem, não? Eu acho vertiginoso e um ponto interdito para. É inapreensível, é inatingível para o leitor e para nós que não conhecemos essa realidade. São situações irredutíveis. Como é que eu estou estabelecendo um vínculo entre essas situações e a questão da tradução? Porque eu penso que a primeiro ato de tradutório, decisão tradutória, o primeiro ato tradutório é quando a pessoa começa a falar. Ninguém sabe uma língua de nascença inteirinha, não. Ele vai aprendendo e tal. E conforme vai aprendendo, ele vai aprendendo a adaptar o que ele quer dizer àquelas palavras que são completamente arbitrárias. Não tem essa história, língua mãe, essas coisas, eu não acredito, eu duvido muito disso. É um artifício apenas, não quer dizer nada. Porque não tem língua mãe. A língua é aquilo que se aprende, você é a forceps, né? Então, ele, esse trabalho de tradução prossegue pela vida. Nós todos sempre estamos traduzindo o que nós dizemos. O pensamento, a sensação, ela tem que ser traduzida. E quando nós trabalhamos com outras línguas, nós percebemos isso mais radicalmente, mas de uma forma mais óbvia, porque há uma operação, antes que a gente domine uma língua e automatize uma língua, essa automatização também é um resultado do forceps linguístico, a gente passa por todo momento, a gente está fazendo um esforço para se situar naquela língua e para situar o que a gente quer dizer dentro daquela língua, e de repente aquilo começa a se automatizar. Uma experiência assim, todo mundo é bem assim, perceptível por todo mundo que estuda uma língua e por todo mundo que fala qualquer língua, não é verdade? Interessante, por exemplo, depois de saber
falar com a criança e tal, tem que aprender a escrever, que aí é outra violência, né? Para mim, pelo menos, foi muito violento, porque eu, eu sou canhoto de nascença e tive de aprender a escrever com a mão direita. Então, vocês podem imaginar a porcaria que foi. Então, é uma... agora, para quem aprende com a mão usual, também deve ser uma violência. Bom, então, voltando lá ao romance do Kaniuk e a narrativa do Primo Levi. Eles nos colocam exatamente na zona de consciência do incomunicável. A comunicação entre o Adam, que se torna um cão, e do menino cão, ela é simplesmente animal, ela é textual, ela é táctil, ela não é. Então, essa é uma. Agora, como é que nós vamos exprimir, então, que é a grande questão? Existe uma linguagem própria para exprimir o que ocorre, o que é Shoah? Claro que não. Essa zona interdita, essa é o que a gente discute muito. Então, por exemplo, um grande poeta como Paul Celan ele, a poesia dele é feita de silêncio, de cortes. Ele era um grande escritor, ele era um tradutor, traduziu inclusive Fernando Pessoa do português para o hebraico. É um gênio da tradução. Conhecia isso de uma forma fantástica. Eu não sou um gênio poeta, como também um gênio tradutor. É meio redundante isso, mas tudo bem. É um gênio da linguagem, né? E quem lê, por exemplo, Fuga para a Morte, acho que todo mundo é muito conhecido esse poema, vê lá vê o jogo de sugestões que ele faz, assim, aquilo tem de uma intensidade, assim, claro, a intensidade é o que ele quer, é o que está presente, mas é também um poema que se torna intransponível, porque o, o, o autor, o tradutor de si mesmo, de todas aquelas coisas, de toda, do que aquelas pessoas viviam, está ali, aquelas situações que foram vividas, está ali e talvez expresse, o seu objetivo seja realmente expressar a impossibilidade da completude dessa expressão. É uma, é, é uma, é uma... Não pense que isso não está presente em Dante Alighieri, hein? Tá também. O homem que escreve falo do Dante Alighieri porque é italiano, falamos da Divina Comédia, e o Primo Levi é um grande escritor italiano que se tornou um modelo para os escritores que escreveram como Shoah. A presença dele pode ser notada, por exemplo, no Aaron Appelfeld, que é um grande narrador do Holocausto, da Shoah, que é um romeno, judeu romeno, e que depois só conseguiu sobreviver. O pai é uma coisa terrível. Assim. Então, ele foi para Israel, foi resgatado e completou a sua educação lá. Aos 28 anos já estava escrevendo, e se tornou um grande escritor hebraico. E a presença do Primo Levi está lá também, a objetividade, o distanciamento, sabe? Um olhar assim, muito agudo, sabe? Assim, é um grande escritor também, que merece ser lido. E, aliás, é uma obrigação ler, porque nós não temos outra forma de conhecer essa realidade. De conhecer essa realidade faz parte do nosso universo, mas agora tem uma pergunta também. Essa sensação que nós temos sublime no Dante Alighieri, o inatingível, essa situação, ela se repete, ela se insinua do terrível também no Dante, mas também na narrativa do Primo Levi, do Kaniuk, do Aaron Appelfeld e outros autores, mesmo que eu não tenha o talento desses autores.
capacidade expressiva deles. A situação ela sempre nos coloca diante dessa pergunta que não é? E, e aí a grande pergunta, nós temos direito a esse sublime também? Só isso, gente. Assim, muito obrigada, professor Moacir. Foi ótimo ouvi-lo, né, essa experiência que você tem antes de tudo como leitor, né? E depois como poeta, como tradutor. Então, o seu olhar não apenas para o Primo Levi, mas para outros autores, né, seja de prosa, seja de poesia, foi muito enriquecedor, né, muito precioso para nós. Agora, já temos agradecimentos aqui, vamos começar com as perguntas. Tem perguntas para o Moacir? O seu Dirceu gostaria de falar alguma coisa? Daí eu vou fazer a mediação, né, entre as duas virtualidades. Alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Pessoas agradecendo aqui. Muito impactante essa palestra, certamente. O Moacir colocou, digamos, sementes de pensamentos que vão reverberar, né, daqui adiante. Que às vezes a gente processa com outro tempo, né? Não é aquele imediato, sobretudo o tempo da arte, o tempo da poesia é um tempo mais dilatado. Dirceu? Alguma coisa? Ok. Então, eu vou... tá. Ok, então vamos ver aqui. Sim, Aislan, muito obrigada. Se você puder colocar por aqui. A Alessandra diz que somos impactados de tal forma que até faltam palavras. Tem outros agradecimentos, depois eu vou passar o chat. Ok. Então, essa é pergunta para o Dirceu, que ele está vendo aqui. Agradece a exposição do Dirceu e apenas uma observação. Quando disse que calando as vozes, mesmo que dos seus inimigos, pode não ser algo saudável. Pondero respeitosamente apenas que a liberdade de expressão não pode ser tomada como valor absoluto. Quem nega Shoah, por exemplo, não merece ser ouvido, não tem esse direito. O movimento pernicioso de neonazistas e revisionistas históricos está em crescimento. Não se pode ceder aos intolerantes sob pena de autodestruição. Paradoxo da tolerância. Dirceu e também Moacir, né, quem quiser. Muito obrigada, Aislan, por colocar aqui. Eu acho que Moisés tem razão sobre um aspecto, porque eu acho que a situação que nós vivemos hoje, ele tem toda a razão, o crescimento desses movimentos é aterrador, né? Mas eu acho que a história do crescimento desses movimentos não é contada ou digamos, o alcance deles não é contado pela eventual censura que se faça ao discurso dessas pessoas, né? O que eu acredito é que todos devem ter o direito de dizer o que bem entenderem. Agora, obviamente, você tem a lei, não é? Para processar uma pessoa que estiver, por exemplo, incitando ódio. É isso aí. Então, eu acho que daí nós decidamos que as pessoas não devem ser ouvidas, e essa é uma opinião pessoal, é minha, né? Eu acho que é um problema. Eu sei os tempos que nós vivemos, não pensem que eu realmente... Eu sou uma das pessoas que, inclusive, anos atrás, começou a escrever contra isso. Eu não era uma pessoa, inclusive, que escrevia sobre aspectos sociopolíticos, né? Mas eu comecei a escrever porque a urgência do tempo meio que, né, conclama qualquer um que
esteja trabalhando com a palavra, com a arte, ou com o pensamento, você não tem como ficar indiferente a isso. Então, eu me envolvi. Né? Mas isso é uma coisa que eu acho que tem um fundamento no princípio, e aí a gente fala de princípio, né, da liberdade, que é esse. A liberdade, ela é um risco, ela não é um agrado que nos fazem. Né? A liberdade, normalmente, ela é vista mais ou menos como uma coisa que vai nos libertar e vai nos deixar felizes, todos juntos, de mãos dadas, mas não é assim que funciona. A liberdade, na verdade, ela é conquistada com muito sofrimento e ela é mantida também com uma atenção quase que canina à ideia mesmo de própria liberdade. Né? Eu, por exemplo, o Moisés usou a palavra da intolerância, por exemplo. Eu não sou uma pessoa que usa, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a palavra tolerância. Né? Tem aquele tratado sobre a tolerância do Voltaire, né? E eu gosto muito de Voltaire, por exemplo, mas eu acho sempre que quando nós usamos, por exemplo, a palavra tolerância, a gente está dizendo que não é capaz nem de compreender, nem de estimar aquilo. Né? A gente tolera. E o século XVIII francês, aquilo que teria de ser visto, inclusive, como uma crítica do iluminismo, e que veio a acontecer no século XX, até por causa, né, dos efeitos absolutamente devastadores da Segunda Guerra, o problema deles era que eles olhavam com de uma certa altura, né, para as pessoas a quem eles concediam sua tolerância. Né? Então, uma crítica, vejam só que coisa extraordinária, a gente pode imaginar que no século XVIII, uma conquista da nossa civilidade terá sido chamar algo tolerante. Agora, eu acredito que nós seríamos, não é, acho que talvez empurrados a criticar a ideia de tolerância e oferecer alguma coisa um pouco mais civilizada no lugar, e que eu acredito que seja precisamente, né, compreender e apreciar. É a mesma coisa que quando, por exemplo, as pessoas diziam que a competição daria, digamos, a vida mesmo e meio que ajustaria as coisas de uma maneira razoavelmente natural, né? Nós vimos que não, né? A competição ela premia o mais ambicioso e inescrupuloso. É isso que a competição faz. E hoje, por exemplo, a gente viu, acho que a Ana mencionou, por exemplo, o Ricoeur, né? O Ricoeur opunha competição e cooperação. Né? Cooperação tem que ser a palavra, porque eu acho que se existe uma crítica que nós devemos fazer a isto que nós vivemos, e que é a crítica talvez mais difícil de se fazer, porque ninguém imagina viver sem isso, é uma crítica ao poder. Né? Porque o poder só pode ser exercido de um sobre o outro. Tem outro jeito. Né? Enquanto a gente lidar com esquemas mentais que impliquem o poder, a gente vai sempre ter alguém que vai sair mal na história. Né? Então, eu acho que a ideia de romper com essa ideia do poder é a principal. E nisto está também lidar com uma ideia arriscada de liberdade. A gente não vai ganhar liberdade de um modo fácil, e ela certamente não será mantida de um modo fácil. É como a democracia. A democracia apertou os dedos assim, ela já não está mais lá conosco. Né? E a gente nem viu o que aconteceu, ela viu fumaça. Então, para manter essas coisas vivas, um jogo de contradição tem de ser assumido. E eu acredito que a nossa época não seja capaz de fazer isso, sobretudo porque é uma época sem filosofia. Né? A filosofia é um grande risco também, como a liberdade. Né? E é isso. Né? Se a gente considera, na verdade, que existe um princípio efetivo naquilo que nós chamamos de liberdade, não existe transgressão a respeito disso. A gente tem que entender que a nossa vitória será também pela liberdade. Né? E não, na verdade, utilizando mecanismos que eu julgo que são mecanismos do outro lado. Né? O mecanismo sensório, na minha opinião, será sempre alguma coisa que eu realmente não tenho como admitir. Mas isso é a minha opinião pessoal, que eu argumento desse modo e entendo perfeitamente o que Moisés disse. É o meu modo de ver. Obrigada, Dirceu. Aqui eu estou vendo
muitos elogios, palestras maravilhosas, obrigada pelos ensinamentos. A Alessandra diz, o que nos choca é mesmo tendo falado muito sobre a verdade do horror, que foi o Holocausto, algumas pessoas têm retornado aos valores nazistas, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão que volta nos nossos encontros, né? Esse, digamos, olhar incrédulo que a gente tem diante disso, mas e o que acontece? Então, tem o espanto realmente de se deparar com assim, uma realidade que a gente não consegue nem entender, assim, a mínima parte. Bom, mais alguma coisa para o Moacir? Algum comentário? Sim, sim, sim. Bom, eu me lembrei, eu ia dizer, mas bom, é o seguinte, o sublime, assim, o Canudo trabalha muito bem com essa questão, de uma forma radical. É o seguinte, é com o humor. O romance dele é um romance humorístico, cheio de piadas. E piadas assim, como é um circo e tal, piadas muito simples, piadas assim, muito populares e tal, e em todos os momentos, de uma forma assim, tá? É um livro que é humorístico, você ri. Então, uma vez eu estava conversando com um crítico israelense, um professor, então eu falei romance, esse romance tal do Canudo, ele disse assim, mas eu nunca escrevi sobre esse livro. Eu falei, mas por quê? Porque ele trata a Shoah, o Holocausto, de forma vulgar. Eu disse assim, mas existe coisa mais vulgar do que o nazismo? Ele ficou quieto. Mudamos o assunto, falando de outra coisa. Sabe? Então, existem modos para que a gente, para que a arte, essas situações elas sejam desacralizadas. Não, não sei o que lá. Não, desacraliza-se porque é um ato humano, em primeiro lugar. Não existe outro ato. E todo ato humano tem que ser desacralizado e não tem. Para que ele possa ser refeito e para que ele possa ser captado de outros ângulos. E ele se torne vivo e não morto, como querem, por exemplo, os negacionistas. O negacionista é simples. Aí fica uma coisa maniqueísta. Está com os nazistas e pronto, é isso aí. Não tem, porque eles sempre foram. Né? Eu também participei uma vez, eu acompanhei, fiz cobertura sobre o julgamento de um dos carrascos de campo de concentração lá em Israel. E, então, eu não sei, depois eu vou ter discussão, mas no final chegaram à conclusão de que era ele mesmo. E quando esse homem estava lá no palco, ficou observando, né? Era um palco, foi no teatro mesmo. E aí ia ver as pessoas se manifestando, um negócio assim, e as perguntas. Então eu vi o olho dele, assim, a expressão dele. Era uma expressão de nada, de vazio. Ele negava tudo e tal. Aí eu escrevi uma crônica chamada O Olho do Diabo, que é o vazio. É uma. Isso nunca me. As pessoas que tinham sofrido na mão daquele cara, só gritavam, falavam, seu cara é filho, é um negócio terrível, viu? E, o, e aquele olhar assim de nada, sabe? Não é de paisagem, é um olhar de nada, um olhar terrível, terrível. E, sei lá, não posso dizer que seja diferença, é um olhar de nada, assim. Não, né? O que a gente vai escrever sobre isso, o que a gente vai dizer, como vai reagir diante disso? Tá? Não vai deixar de falar sobre isso de jeito nenhum, pelo contrário, nós temos de falar muito sobre isso. E pensar também. Sem isso, e tomar atitudes em relação a atitudes de vida diante dessas coisas, desses fatos que nós conhecemos. Sei que, bom, só isso que eu queria acrescentar. Obrigado.
Muito obrigada, a gente que agradece. Bom, mais alguma coisa aqui no chat ou se alguém quiser falar? Ou vamos fechar aqui, Dirceu? Não, eu acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu penso só nisso mesmo, que é um desafio grande. É um desafio grande. Eu acho que a obra do Primo Levi, que é a que a gente põe em foco, né, aqui, ela tem algo disso. Quando, por exemplo, eu não me lembro quem foi que disse, acho que foi a Ana que disse da ambiguidade, que, por exemplo, a ideia de memória tem também na obra do Levi, né? É uma boa lembrança essa, porque se a gente pensa, inclusive, eu dei um curso no ano passado sobre as obras do Shakespeare, e uma das coisas que voltavam o tempo todo é exatamente ambiguidade, né? Muita gente considera que Shakespeare tenha, digamos, uma espécie, alguns consideram que seja o maior dramaturgo de todos os tempos, mas se isso for verdade, ou se alguma coisa disso for verdade a respeito da qualidade dos textos de Shakespeare, isso significa que ele coloca os personagens dele mais ou menos de uma maneira platônica, né? Meio que se engalfinhando, porque Platão escreveu diálogos, né? É discurso mimético, como eles dizem. Significa que você está imitando as ações das pessoas, você não está propondo um discurso seu, né? E então, na verdade, quanto mais você se despersonalizar, o Fernando Pessoa, quando elogia Shakespeare, ele diz isso. Quanto mais a despersonalização alcança um nível extraordinário, mais se dá a ver a variedade daquilo que é a experiência humana, com tudo que tem de beleza e com tudo que tem de horror. E isso eu acho particularmente interessante, porque se vocês pensarem, por exemplo, Shakespeare escreve Ricardo III, e Ricardo III é aquilo que nós diríamos, se a gente quisesse usar a palavra comum que a gente dá para essas pessoas que abusam a esse nível do poder, é um monstro, né? Mas a tática toda do Shakespeare é empurrar o leitor ou a pessoa que está vendo a peça para um lugar de empatia com o monstro, né? Agora, você vai dizer assim, nossa, mas Shakespeare então tinha alguma coisa meio perversa, né? Não acredito que seja isso. O que ele quer dizer, talvez, é que para que nós possamos evitar a monstruosidade, a gente tem que começar a admitir que ela existe em nós, né? Mesmo quando a gente sabe que, né, na extensão que vai, aquela zona grid que a gente falava, né, a zona cinzenta lá do Levi, da extensão que vai de um extremo ao outro, há muita coisa no meio, né? E eu acho que reconhecer as coisas no meio dá, digamos, a dimensão, a capilaridade da experiência humana. E está nisso o sentido, eu acredito, educacional que nos falta hoje, inclusive, para que, por exemplo, coisas horripilantes como essas que nós estamos tentando combater, né, aconteçam de novo, porque só aconteceu, e eu não sei se vocês concordarão comigo, mas eu, de uma maneira bastante desesperada, anos atrás, tentava escrever nos veículos que me apareciam que havia, estranhamente, da parte, inclusive, de toda a mídia, uma propaganda violenta do medo, né? Isso me preocupava, porque eu li o Reich, né, o Wilhelm Reich, da psicologia de massas do fascismo. Toda vez que você faz uma população começar a tremer nas bases, você está preparando um momento de fascismo que vai vir com tudo. E aí você não vai conseguir mais parar aquilo, né? Porque vem como uma onda, né? Tem até aquele filme A Onda, que mostra como é que aqueles estudantes se engajavam numa coisa que era um protótipo da invenção mesmo de um movimento de massas como o nazismo, né? Então eu acredito que é perigoso, porque eu acho que talvez a gente devesse localizar o problema, a natureza dele, não exatamente no momento onde nós sentimos que temos que dar freio a argumentos que nós achamos inconvenientes ou simplesmente monstruosos, mas talvez antes, naqueles, na verdade, que soltaram as rédeas a tudo aquilo que é pior que existe na nossa experiência humana. E nisso, quando eu disse que as comunicações são, talvez, hoje, alguma coisa que nós teremos de pensar de uma maneira
filosófica a respeito, e eu não acredito que nós tenhamos a maneira filosófica ainda disposta, mas eu acredito firmemente, né, que passará por uma questão disso, uma questão fundamental, eu acho que como espécie humana, né, daquilo que hoje nós chamamos, de uma maneira sem muito critério, o poder. A gente tem que discutir, pôr em questão o que significa o poder na nossa vida. Então, eu acho que é por aí que passa, né? Mas é desafiador, é terrível e, normalmente, nos coloca numa posição singularmente desagradável. Nós não podemos nos conformar, eu acho, a nenhuma posição simplesmente confortável nesse momento, né? A gente tem que olhar, justamente, eu diria, para aquele espaço, como o Agamben dizia, espaço de sombra da contemporaneidade, né? Normalmente as pessoas gostam de se ver no espelho daquilo que está acontecendo. E eu diria com o Agamben que é melhor a gente ter um olhar para aquilo que está se desenvolvendo nas sombras, porque é lá que a coisa é gerada de uma maneira que depois a gente não tem mais como lidar com. É um desafio como sociedade, é um desafio como para cada um de nós humanos, né? É um desafio. Muito obrigada, Dirceu, Moacir, agradecemos muitíssimo essas falas que, além de ensinar muito para nós, elas nos comovem também, né, que eu acho a gente ativa a parte do raciocínio, claro, mas também a parte dos sentidos, e eu acho que ambas as formas de conhecer são fundamentais. Então, meu agradecimento pessoal e também aqui dos participantes que estão deixando no chat. E vamos fazer assim, a gente vai fechar essa sessão e a gente se vê daqui 25 minutos, às 5h30, horário Brasil, e vamos seguir com uma mesa inteiramente dedicada a Primo Levi e à Itália. Teremos a professora Cecilia Casini e o professor Davi Pessoa, que vão apresentar comunicações preciosas também. Então, nos encontramos daqui meia hora. Quem quiser ficar no Zoom, sem problemas, se quiserem sair e voltar, estaremos por aqui. Então, obrigada. Agradeço muito ao professor Moacir também pela paciência, né, dessa conexão, né, meio inovadora, mas deu certo. Obrigada a todas e todos. Nos vemos daqui a pouquinho.